Hoje no Você Pode Mais nós temos um entrevistado para lá de especial, porque ele vai falar em pontos delicados, profundos e muito necessários, não é, Sérgio? Com certeza. Para o nosso mercado da beleza. Então vamos falar um pouco sobre segurança. Acima de tudo, segurança. Exatamente. E vamos lá, como é que você trabalha no mercado da beleza com isso? Bom, vamos lá. Meu nome é Sérgio, vou me apresentar um pouco para vocês me conhecerem, né? Trabalho na parte de planejamento já fazem 20 anos, tá? Eu sou CEO da SB Planejamento e Gestão de Risco. Então, nossa empresa é voltada principalmente na área da beleza, na parte de proteção financeira. Tá. Então, qual que é o nosso trabalho? É trazer tranquilidade para o profissional da área da beleza, tá? Financeiramente falando. Tá, porque na realidade toda empresa onde o próprio profissional, no caso como é o profissional da beleza, a empresa depende dele, o faturamento e o resultado dependem dele, tem que existir uma gestão de riscos em relação a isso. Exatamente. Eu falo que nós dependemos da nossa capacidade produtiva e Sim. nós geramos renda. Sim. Se nós não trabalharmos, nós não geramos receita e não pagamos contas, né? Então eu falo que é importantíssimo um bom planejamento financeiro. É importante o quê? Não só a gente investir, né? Sim. Ou a gente ter uma reserva de emergência para 6 meses, mas a gente ter algo que proteja essa nossa reserva. Para que se aconteça um imprevisto qual ele seja, um acidente doméstico que te tire da sua capacidade produtiva de 3 dias até 30 dias, possa cobrir essa ausência financeira. Sim. Então, hoje eu faço um trabalho, eu faço uma análise, né, uma consultoria, Tá. aonde eu vou fazer... É o profissional ou o salão? Quem te busca? Os dois. Os dois. Tanto Tá. o salão, que é o empresário, e também o profissional, que também é um empresário. Também é um empresário, eu ia falar que também é um empresário. Exatamente, exatamente. Eu falo que um salão é como se fosse um shopping. E os profissionais são as lojas. Eu uso exatamente a mesma metáfora. Entendeu? E hoje em dia as pessoas elas não se preocupam muito com essa questão, né? E eles dependem 100% disso. Se eles não trabalharem 10 dias, isso vai impactar muito financeiramente para eles. Sem dúvida nenhuma. E como você vê a consciência do mercado para essa sua informação? É um mercado consciente, quando você busca o seu cliente, seja ele um salão, seja um profissional, ele já tem essa consciência, ele já tem essa previsibilidade de futuro, de risco ou não? Olha, hoje mudou um pouco, tá? Quando a gente fala hoje, o brasileiro em geral... só 18% hoje possui um seguro em vida e de vida, de 100%. 18%? 18%. E Eu quando tô a gente dizendo. fala fora, parabéns, Eu tô dizendo. parabéns. E quando a gente fala fora, Estados Unidos, a gente fala de 80%, Japão 92%. Isso é uma questão de mentalidade, você vê? Exatamente. Tá. Mudou um pouco até pela pandemia. Tá. Porque todo mundo acabou sofrendo um pouco isso, essa questão de não gerar, Vamos não dizer que a trabalhar. realidade bateu na porta um pouco, né? Exato. Porque Meio a contragosto, mas bateu. Porque o profissional, não só ele, como os brasileiros, tem um efeito super-homem. Nunca vai acontecer comigo. Sempre vai acontecer com o outro. Né? Então eu falo que hoje mudou um pouco. Então o meu trabalho é conscientizar esses profissionais que para você ter um bom planejamento, você precisa ter algo que proteja você de imprevistos, né? Então é conscientizar, trazer informação, porque hoje na área da beleza o profissional tem a questão do tempo dele, né? E a questão de muitas vezes ele não saber aonde buscar esse tipo de produto. Sim. Porque o importante hoje a gente ir atrás de um profissional especializado que realmente vai fazer um trabalho mediante a receita, a despesa dele, vai fazer uma análise de vida dele e não simplesmente colocar um produto para ele que não faça sentido. Porque na realidade eu acho que o que não é tão claro para o profissional da beleza, ele cria um padrão de vida, ele tem até uma expectativa mensal, porque aí é mensal a expectativa dele, de ter um determinado faturamento, e ele constrói a vida em cima deste padrão de faturamento. E quando ele talvez não se imagine sob risco,
em cima deste valor. Então, pelo que eu entendi, o seu trabalho é um trabalho que você faz uma consultoria prévia para entender como é que é este faturamento, para entender o que seria um seguro para essa pessoa. Exato. Porque seguro a gente pensa, vou fazer um seguro de 2 milhões, vou fazer um seguro de 1 milhão. E a gente não sabe o que isso significa na vida. Exato, perfeita sua colocação. E muitas vezes quando a gente fala em seguro, todo mundo fala, eu vou fazer um seguro de vida, mas eu não tenho para quem deixar. Vou fazer um seguro para quê? Para mim. Mas a gente está falando um seguro em vida. Em vida, não é de morte. Exatamente. Se acontecer um imprevisto como uma invalidez, uma doença grave, uma perda de renda momentânea, uma perda de ritmo por qualquer motivo, um adoecimento, seja o que for. Eu fui na academia, dou um exemplo. A gente foi na academia, torceu o pé, vou ficar 90 dias sem trabalhar, e aí? Isso. Como que você faz? Exatamente, né? Exatamente. Então eu faço essa análise para poder trazer um produto específico para ele. Tanto na questão de um seguro de vida, se ele tiver pessoas que dependem financeiramente dele, sim, ou um seguro em vida, que eu falo que é o mais importante hoje. Sim, é algo que vai ser um guarda-chuva no planejamento de vida dele, né? Que se ele sair de cena por algum motivo, ele vai manter o padrão de vida dele, ele vai manter a reserva financeira dele, caso ele tenha, sim, né? E não tem que depender de terceiros ou às vezes dilapidar um patrimônio, né? Vender um carro para poder custear um tratamento ou uma ausência. Como infelizmente, acredito que isso tenha acontecido muito durante a pandemia, né? Pela própria falta de gestão de risco da própria vida, né? Da própria vida profissional, pessoal e financeira. Exatamente, não, sensacional, sensacional. E você vê os maiores, qual assim, que você pontuaria, assim, os 3 pontos mais difíceis do profissional da beleza ter essa consciência para assumir esse risco e falar, não, preciso fazer isso aqui, veio para agregar. Quais pontos você vê como fragilidades? Primeiro eu vejo, o que eu até mencionei já, que é o efeito Superman, que nunca vai acontecer comigo, e nós temos esse hábito de achar que nada vai acontecer, né? Segundo, a falta de conhecimento, né? Tá. Então, às vezes na área da beleza, a educação ela vem muito forte na parte do produto, na parte técnica, mas na verdade a parte financeira, ela deixa um pouco a desejar, né? E às vezes eles não sabem quem procurar. Será que é confiável essa empresa? Será que ele está fazendo um bom trabalho? Então eu acabei me especializando justamente focando nessa área, porque hoje em dia o profissional da beleza ele tem uma renda muito boa. Sim. Né? Mas ele não tem dificuldade em ganhar. Não. A dificuldade está em exatamente. Dispor. Exato. A gente fala que é uma pequena parte disso vai trazer tanta tranquilidade para ele e para os familiares dele, né? Então eu acho que esses são 2 pontos. E o terceiro ponto, eu acho que os horários, a questão de tempo deles é muito complicada. Então o meu trabalho é um trabalho personalizado. Tá. Então você tem um atendimento pessoal, uma consultoria pessoal. Exatamente, para cada um, né? Então a ideia é entender justamente, marcar uma reunião que seja presencial, online, entender as dores dele, entender o projeto futuro dele, para aí sim eu montar esse planejamento e levar até ele numa segunda reunião. Então eu falo que não é um produto de prateleira, não, porque nossa vida, não cada um tem um momento financeiro, tem uma estrutura familiar, né? Então não dá para fazer uma igual a outra. A gente vê essa carência muito de informação, como você falou, até no mercado que a Your entrou, tanto em treinamento quanto em mentoria, justamente para elucidar toda essa parte de gestão, não só financeira, mas gestão da própria carreira, gestão do próprio trabalho, como para tornar até a carreira mais longeva, né? Se você tem uma proteção financeira, se você tem uma estrutura financeira, você consegue transformar a sua carreira numa carreira mais longeva. Exatamente, é trabalhar com tranquilidade, com solidez, é como um prédio. O que sustenta um prédio? É a fundação. Se não tiver uma boa fundação, esse prédio cai. Sim. E eu falo que o planejamento, a proteção financeira ou o seguro em vida, ele é justamente a fundação. Ele vai manter toda a sua estrutura familiar em pé. Né? Não, sensacional, não vou nem falar sensacional, eu diria. Que legal, né? Nessa altura da vida, combina muito com a nossa forma de pensar, que trabalhamos com esse desenvolvimento de mentalidade, com esse abrir de olhos do empreendedor para o empresário. Sim. Né? Quando você olha o seu negócio enquanto um negócio, você é um gestor estratégico, eu diria, do seu negócio, aí você vai ter planejamento financeiro, de todas as formas, planejamento de todas as formas, né? Mas o financeiro é, acho que, o primeiro que a gente ressente. Exato. Né? É o primeiro
que a gente ressente. Perfeito. Nossa, maravilhoso o seu trabalho. Bom, vão estar aqui, gente, abaixo do nosso vídeo, vão estar todos os contatos para quem quiser buscá-lo, para quem quiser entender um pouco melhor, né? Segui-lo nas redes sociais. Com certeza, a gente poder agendar uma reunião para vocês conhecerem meu trabalho. Com certeza a gente vai querer conhecer, de fato, muito, muito melhor mesmo. Mas vamos lá, para a gente finalizar, que dicas você daria assim, para que ele minimamente, antes da sua consultoria, consiga se proteger um pouco, minimamente, financeiramente falando? Quais seriam os primeiros passos para ele chegar até você? Tá, vamos lá. Primeiramente, eu acho que um bom produto, né? Essa questão, em primeiro lugar, eu falo que é o seguro, exatamente. O segundo passo, eu falo que é para sempre montar uma reserva financeira, tá? Ou uma reserva de emergência. Essa reserva financeira de emergência, você computa ela em porcentagens em relação ao faturamento? Eu computo ela de porcentagens. Eu diria que 70% hoje é nosso padrão de vida, né? Nossos custos fixos, água, luz, comida, roupa, né? De 15% a 20% são nossas reservas financeiras, né? E 5% a 10% são os nossos ativos garantidores inteligentes, que é o nosso plano de saúde, é o nosso seguro de carro, seguro de vida. Porque se você perguntar hoje, 90% dos profissionais possuem carro, todos eles têm seguro no carro, certo? Porém, quando eu pergunto para eles, você tem seguro na sua vida? Não. Mas quem paga o carro? Quem paga o seguro do carro? Sou eu. Eles fazem uma cara... Eu nunca parei para pensar nisso, para fazer uma analogia sobre isso, né? Então, o primeiro passo é a gente sempre se planejar dessa forma, né? Sempre procurar um profissional especializado, como eu falei para você, para trazer segurança também, acompanhamento para esses profissionais da área da beleza. Então, assim, hoje eu falo que é indispensável um empresário, qualquer ele que seja, um profissional da área da beleza, não ter um produto como esse. É um risco total. Eu também diria, condição sine qua non para uma empresa trabalhar segura, né? Para a gente ter segurança, com certeza. Exato. Olha, gente, um banho de consciência. Vocês conseguiram entender que foi um banho de consciência e dicas preciosíssimas, mas principalmente o desenvolver de uma mentalidade com um olhar mais empresarial sobre o próprio negócio, sobre a própria carreira, sobre o próprio trabalho e principalmente tentando preservar esse patrimônio que cada profissional da beleza por si ele já é. Exato. E ele gera esse patrimônio. Então foi, olha, um prazer imenso te receber aqui. Espero que seja o primeiro de muitos encontros. Certamente será o primeiro de muitos encontros. Espero que você venha muitas vezes até junto à nossa audiência para trazer essas dicas essenciais. Como hoje você falou, uma linguagem mais clara. Olha, tantos % daquilo que você ganha, se você criar uma reserva desse jeito, é um início. E isso é primordial na vida do profissional da beleza. Foi legal. Um enorme prazer. Espero que nos vejamos muito. Eu que agradeço pelo convite. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo referente a isso. Eu acho que educação e conhecimento é fundamental. Falo que isso é a única coisa que ninguém tira de nós, é o conhecimento. Com certeza. Então é um prazer poder trazer um pouco do meu trabalho, um pouco da experiência nessa área tão importante que é a área da beleza, que é trazer o bem-estar para as pessoas, enfim. Que eu que agradeço pelo convite. Viu? Né? Então, gente, agora não vou nem dizer até logo, eu vou dizer até mais tarde. Um dia desse a gente se encontra de novo.